Uma boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, a amada Igreja Global de Adoração a Deus. Nesta quarta-feira, neste dia 9 de setembro de 2020, mais uma vez, nos mantendo na presença do nosso Deus, queremos louvar, bendizer, adorar e glorificar ao nome do Senhor Jesus com as nossas vidas, com os nossos procedimentos e em obediência ao mando do Espírito Santo de Deus. Fomos alimentados e temos um alimento abençoado para passarmos, para alimentarmos a amada Igreja Global de Adoração a Deus. Mas, primeiramente, vamos entrar em oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti, através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD, da IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a sua palavra viva e eficaz. E primeiramente, em nome do Senhor Jesus, queremos vos pedir perdão por todos os pecados por nós cometidos, usando a sua palavra escrita em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós que nos chamamos pelo seu nome, que fazemos parte do seu povo, estamos aqui e viemos a Ti, Senhor, para nos humilharmos a Ti, diante de Ti, conforme está escrito na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará para orar a Ti, para buscar a sua face, para me converter, para nos convertermos de todos os nossos maus caminhos, na certeza de que o Senhor estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra, em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, Pai, oramos e intercedemos pela sua igreja perseguida, pela plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem em todos os países do mundo, e mais uma vez listaremos os 50 maiores, onde há a maior perseguição do seu evangelho, quais sejam Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Sudão, Eritreia, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria, Iraque, Maldivas, Arábia Saudita, Egito, Uzbequistão, Mianmar, Laos, Vietnã, República Centro-Africana, Argélia, Turcomenistão, Mali, Mauritânia, Turquia, China, Etiópia, Tajiquistão, Indonésia, Jordânia, Nepal, Butão, Cazaquistão, Marrocos, Brunei, Tunísia, Catar, México, Quênia, Rússia, Malásia, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka, Colômbia, Bangladesh, territórios palestinos e Azerbaijão. E Pai, oramos também pela nação de Israel, pois é dever nosso orar pela nação de Israel, pelo povo de Israel, pelo povo judeu. Oramos por você, meu irmão, minha irmã, que está unido a nós através da Igreja Global de Adoração a Deus, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz. É você que está unido a nós nesta ministração. Nós oramos pela sua casa, pela nossa família, pela nossa parentela, os de perto e de longe. Nós oramos e intercedemos também por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, a começar pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, por toda a sua casa, família e parentela, pelo nosso vice-presidente, general Hamilton Mourão, por toda a sua casa, família e parentela, por todas as nossas autoridades constituídas e instituições a nível federal, estadual e municipal, pelos integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós oramos e intercedemos por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, clamando ao nosso Deus que, em nome do Senhor Jesus, dê mais uma vez ordens aos seus anjos com espada de fogo, desembainhadas para se acampar às nossas voltas, aos nossos redores, em nossas presenças, aos redores, às voltas, nas presenças e dentro, e ao entorno de toda a nação brasileira, aos redores, às voltas e aos lados, na presença de todo o povo brasileiro, extirpando com as suas espadas de fogo desembainhadas todo este pandemônio, toda esta pandemia, os espíritos causadores do coronavírus, do Covid-19, e de todo o mal que tenta se perpetuar nesta nação, que tenta nos impedir de sermos feitos por Ti, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz ou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, nós sabemos, Pai, que se o Senhor prometeu, ninguém conseguirá impedir. E mais uma vez oramos e intercedemos por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, em nome de Jesus, para que a sua luz resplandeça por sobre todos, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que esta luz da vida que irradia em nós, dentro de nós e através de nós, alcance todo o povo brasileiro, toda a nação brasileira e todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre. Portanto, vamos ver o que o Espírito Santo de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versículos 1 em diante. E passando Paulo em Tessalônica e em Bereia. Havia muita perseguição a Paulo, ao Evangelho de Cristo, pelos judeus, movidos pela inveja. Eles incitavam os maiorais, os integrantes das cidades, até mesmo pessoas de baixo calão, desqualificadas, para se levantarem contra os apóstolos, contra Paulo e contra os apóstolos, por inveja. E só que Paulo foi pregar em Bereia. E este é uma coisa que todo cristão tem o dever de fazer: conferir nas Sagradas Escrituras se o que está sendo pregado no altar tem fundamentação bíblica. E muitas pessoas ficam atrás de conversa, ouvem, pastor tal, e fulano de tal, e não confirmam, não vêm buscar a direção na palavra de Deus. Você está tendo uma ministração, ela tem que estar sendo feita, ministrada na palavra de Deus. E é obrigação do servo de Deus conferir na palavra de Deus tudo que está sendo dito. É obrigação do servo de Deus viver na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, ter comunhão com o Senhor Jesus, ter a vivificação da letra pelo Espírito Santo, conforme nós já vimos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, que a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, nós temos que buscar a direção do Espírito Santo de Deus na palavra de Deus para tudo que está sendo pregado. Portanto, vejamos, Paulo em Tessalônica e em Bereia, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Olha só. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e, por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, olha só, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, ou seja, eles tomaram consigo pessoas de baixo calão, pessoas que não estavam ligados aos princípios religiosos, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios. Olha só, eles foram lá na Escória para buscar. Dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Olha só a perseguição que eles tinham dos cristãos, de Paulo e de Silas e de outros servos de Deus, os quais Jason recolheu,
Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação a de Jasão e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, olha só. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, eles foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Portanto, nós temos o dever de examinar cada dia nas Escrituras se estas coisas são assim. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Portanto, a perseguição era grande, como é hoje a perseguição da Igreja de Cristo, nestes 50 países que estamos, em todos os países onde há perseguição da Igreja de Cristo. Irmãos, o Evangelho ele é perseguido e nós temos a obrigação de conferir na palavra de Deus, dia a dia, o que está sendo pregado, o que está sendo ministrado. Portanto, que fica esta palavra exortadora para a amada Igreja Global de Adoração a Deus. Nesta quarta-feira, neste dia 9 de setembro de 2020, a paz do Senhor Jesus. Tenha um resto de semana ricamente abençoados, uma noite de quarta-feira, um resto de semana ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.